Olá, sou a professora Lucília Lopes e olha eu aqui novamente, um cenário mais simples, mas coloridinho também. E olha eu aqui novamente com as minhas roupas bem escuras e com os meus longos cachos em total desalinho para te propor uma reflexão. Será que eu consigo? Será que o exercício da gentileza pode ser perigoso? Será que existem pessoas que utilizam a gentileza como forma de atrair desavisados para uma cilada? Como aqueles personagens de ficção que oferecem um mundo maravilhoso e depois, na realidade, nos mantêm presos, manipulados para a satisfação dos interesses próprios, em que nada tem a ver com a nossa essência? Será que existem profissões que entendem a gentileza como uma máscara necessária a ser usado em nome da manutenção de um cargo? Vamos observar com atenção o desabafo da escritora Clarice Lispector, que deixou registrado em uma carta para suas irmãs em 1946, durante uma estadia em Paris após um convite de amigos que, enquanto acompanhava seu marido, Mauri Gurgel Valente, um diplomata que acabara de assumir um cargo de segundo secretário na Embaixada do Brasil na Suíça. Presta atenção. Paris, janeiro de 1947. Não escrevo porque minha vida aqui tem sido mais movimentada do que é possível. E eu queria escrever muito, mas só poderia superficialmente. Não sei se estou louca por Paris. É difícil dizer. Com a vida assim, parece que sou outra pessoa em Paris. É uma embriaguez que não tem nada de agradável. Tenho visto pessoas demais, falado demais, dito mentiras. Tenho sido muito gentil. Quem está se divertindo é uma mulher que eu não conheço. Uma mulher que eu detesto. Uma mulher que não é a irmã de vocês. É qualquer uma. É por isso também que não tenho escrito. Não pensem que Clarice está se divertindo tanto que não tem tempo de escrever. Tempo eu tenho. Mas escrever para vocês pediria uma concentração que estou evitando. Porque se eu me concentrar uma vez, passo a não querer ver tanta gente e a estragar o programa de Mauri. Tenho visto pessoas demais, falado demais, dito mentiras, tenho sido muito gentil. Será que o mundo estabelecido como cordial se tornou um cercado de falsidades desnecessárias? Ou até de gentilezas a serviço da manipulação? Precisamos mesmo faltar com a verdade para preservar uma posição social ou até mesmo se manter em um emprego ou garantir nossa sobrevivência? Em que momento isso se torna comum e já nem questionamos mais? Será mesmo que gentileza gera gentileza ou pode gerar o seguinte pensamento: esse mané é muito ingênuo. Como posso usar essa ingenuidade a meu favor, hein?
Até frases que parecem inocentes são repletas de manipulação. Quem nunca se sentiu tentado a acreditar numa história só porque tinha um monte de gente que parecia acreditar também? A famosa a voz do povo é a voz de Deus. Poderia ser também escrita como a voz do povo é a voz que conseguimos, por meio de um marketing muito caro e eficaz, manipular para que você se sinta fora de um grupo que tentamos te fazer acreditar ser o correto. A história prova que a maioria das vezes em que o povo se uniu para uma decisão, essa decisão não foi a mais correta nem a mais ética. A manipulação sempre existiu e sempre encontrou terreno fértil na necessidade de sobrevivência de um povo. Utilizar os afetos e a paixão de um grupo para manipular e capitalizar isso não é uma novidade na história. Haja visto os coliseus do passado e os da atualidade, sempre cheios de paixões irrefutáveis, seja para qual assunto for. Sempre haverá julgamentos errôneos a respeito de qualquer tipo de manifestação. Para quem se arrisca à exposição, seja pelo trabalho que executa, seja pelas opiniões que expressa, ou seja pelas ações que acredita serem adequadas para as situações que a vida apresenta, essas pessoas sempre serão julgadas e, na maioria das vezes, questionadas pela ótica de quem caminha pelo lado oposto das ações e do comprometimento. Mas também para a ação zero, ou seja, para quem não faz nada, existe o julgamento, a acusação de serem desinteressados, acomodados, de não se importarem com seus pares, de praticarem o egoísmo sistemático. Geralmente, bons profissionais expressam amor e gentileza nas ações de seu trabalho. Por exemplo, um bom chefe culinário exercitou com gentileza, amor e dedicação um prato incrível para que outra pessoa que não fosse ele degustasse. Enquanto elaborava esse prato, certamente ele estava sendo gentil com ele mesmo também. Um professor que elabora uma aula que ficará impressa em seus alunos para sempre certamente juntou seu conhecimento e tempo para tirar, naqueles breves minutos, o melhor que poderia doar de si e de seu conhecimento. Isso é dedicação, onde mora a gentileza e a atenção com o outro. Mas certamente, quando esse professor estava ali, elaborando a aula necessária para aquela turma, ele estava sendo gentil com a sua natureza, com o seu propósito e com ele mesmo. A real gentileza nunca é uma via de mão única. Ela contagia quem a recebe e volta para quem a dedicou. Ser gentil visando o retorno de quem tem algo em troca não vale. O que vale mais é ser gentil consigo mesmo. E mais do que pretender evitar aborrecimentos com os outros, ser gentil com os seus ideais e não se vender. Não colocar preço no que não pode ser comercializado. Valemos muito mais do que cargos ou vantagens passageiras. Somos maiores do que isso. Gentileza não é voz fina, muito menos colocar inhos no final de cada palavra. Gentileza não rima com manipulação. Gentileza não rima com te ajudo agora, mas se lembre de mim mais tarde, que eu conto com isso. Mas esse não é um tema tão simples quanto parece.
Até nas clássicas práticas relacionadas ao autoconhecimento, a gentileza é ambígua, quer dizer, pode ter mais de um significado. Como, por exemplo, no idioma sânscrito, que comporta duas palavras para abranger o significado do que é ser gentil. Em um dos significados, gentileza pode ser identificada como serenidade, calma, pureza, clareza, e em outra palavra pode ter o sentido de obstrução da liberdade ou ficar preso aos condicionamentos. Já percebeu que a palavra gentileza poderia ser uma junção das palavras gentil e beleza? Que tal procurar em nosso idioma mais palavras assim, que podem juntar a grafia e o significado para a sua composição, hein? Observe que aqui a proposta se refere a um simples jogo com palavras diversas, já que a etimologia da palavra gentileza procede do termo latino gentilis, que deriva de gente. E a terminação esa é utilizada quando um substantivo é formado de um adjetivo. Deixe sua pesquisa bem guardada em um arquivo digital para consulta imediata em qualquer tempo, espaço, hora e lugar. E antes de me despedir, que tal conferir como que eu fiz esse lettering da aula de hoje, cheio de significado? Confere aí. Desinteresse e verdade podem e devem caminhar junto com a gentileza. O escritor e pensador Voltaire deixou o seguinte pensamento: entendo e quase invejo a gentil e inocente alegria dos comuns, mas amo a angústia de ser incomum. Ficamos assim. Se toca o seu coração, se faz um afago na sua alma, se te coloca para pensar e para observar o que realmente importa,
é a mais pura e necessária gentileza que pode existir. E eu vou exercitar a minha gentileza junto com o meu desejo de ter você aqui na próxima aula para mais uma reflexão. Combinado? Até lá. Tchau.